Bom dia, povo lindo de Deus. Estou aqui dando um tempinho, já já eu entro para trabalhar. Então, vim um pouquinho mais cedo, olha, estou tomando meu cafezinho e fazendo reflexão, né, sobre a treta, né, que a gente tá metida aí, já tá indo para 5 anos, né. E eu tô analisando muitas coisas, sabe? E nesse tempo eu aprendi a amar algumas pessoas, odiei outras. Tenho que ser sincera para vocês, sabe? E o pessoal fica cobrando muito, muito, muito da gente, né? E a vida, ela não é totalmente dentro da plataforma, né? Então, o que eu vejo, as pessoas têm que saber lidar com isso, porque a internet, você tem que ser forte, viu? Enquanto eu tinha o meu canal de turismo, que foi derrubado, né, pelo Flávio Amaral e Andréa Castro, eu não tinha esse problema. Pelo contrário, sabe? Muitos amigos meus, assim, brasileiros pelo mundo, eles saíram do meu canal. Aí o que eu fiz? Quando eu percebi que o pessoal do turismo estava saindo, aí eu criei o Bolha Gospel, né? Porque aí também eu não corro o risco de misturar e também, né, se derrubar novamente o canal, pelo menos o Brasileiros pelo Mundo fica ali, né? E na época que eu tinha o Bye Bye Brasil, Hello USA, não tinha esses problemas, sabe, que tem no meio gospel. Muitos youtubers brasileiros por todo mundo. Às vezes a gente refutava o outro, mas não chegava, sabe, na maldade que está tendo na plataforma do meio gospel. As pessoas te cobrando, as pessoas exigindo, né? E a gente tem que saber lidar com isso. Então, o que eu vejo, eu tive uma análise que eu mesma fiz nesses 4 anos e meio da treta gospel. O que eu percebi que muitos brasileiros que estão fora do Brasil, principalmente aquelas mulheres, né, que são casadas com gringo, com europeu e não precisam sair para trabalhar, né, e ficam ali na casa. Gente, aqui nos Estados Unidos, vocês já viram nos meus vídeos, né? Quando eu tô dirigindo, as ruas é assim, vazia, porque as casas aqui são projetadas para ter todo o conforto, né? Então eles não são muito assim de ficar na rua, de andar e todas essas coisas, né? E também se o xerife, né, vê uma criança assim na rua, ele pode levar, né? Então é mais também pela segurança, né? E aí o que acontece? Muitas dessas mulheres não trabalham e estão totalmente ali dentro da casa, né? Sai fim de semana, quando o marido leva. Eu falo isso, gente, porque no começo eu passei por isso, então eu tenho autoridade de falar. E aí, depois que deu esse boom no YouTube, aqui no TikTok, depois da PAN, né? Essas mulheres, elas ficam, né, nos sites brasileiros para interagir, né? Porque muitas, por exemplo, às vezes eu misturo muito um pouco do inglês, é mais o espanhol com o português, sabe? Às vezes eu esqueço as palavras assim em português, né? Então eu sempre busco ver pregação. E caí nessa treta gospel. E o que acontece? Eu vou tirar o exemplo de mim, né? Você chega, por exemplo, eu passo todo dia na rua, trabalho, chego em casa e agora também estou ajudando a minha filha, né? Cuidar dos netos. Então eu tenho uma vida bem agitada. Mas tem muitas mulheres que elas não trabalham, não estão estudando, vivem totalmente do marido,
tá longe do seu país, muitas longe da família, né? Então entra aquela deprê. E a plataforma foi um meio, né, de muitas estarem aí. Eu falo isso para vocês porque muitas conversam comigo, muitas que estão na Europa, no Japão, aqui nos Estados Unidos, né? E o que eu falo para essas minhas seguidoras? Busque estudar, sabe, fazer um curso. Aproveita esse tempo que você não está trabalhando, faça um curso para você ter a sua independência, né, numa emergência. Por que eu falo para vocês, pessoal? Porque os gringos, eles são assim, eles são os amores. Quando eles amam de verdade, sabe? Eles lutam, mas quando eles não querem, meu Deus do céu. Sabe? Eu tenho amigas aqui que saiu de um casamento com uma mão na frente e outra atrás. E muitas até foram deportadas. Porque o próprio marido, né, foi na imigração e falou, não, ela casou comigo por causa dos documentos, não é isso, não é aquilo, e entrega. Então eles são muito espertos, né? Porque eles sabem, né, se o juiz dá palco para a mulher, nossa, elas fazem uma limpa na vida deles. Então eles já vão agindo sutilmente, né? E aí o que acontece? Essas mulheres separam, aí às vezes, sabe, não sabe lidar de ir num banco, de sair. Tem mulheres que é totalmente dependente do marido. E aí muitas têm que começar a trabalhar, porque os gringos aqui não pensam, viu, que você vai dar o golpe do baú neles, porque eles são muito, muito espertos. Eu falo para vocês porque eu tenho muitas amigas casadas, né, que foram casadas, que o marido deixou, eles aprontaram assim para ficar com a casa, e muitos até com os filhos, né? E é isso que acontece. E vocês sabem que quem me segue, eu sempre busco contar a realidade minha, que necessariamente não é de alguns, mas para você que tem o sonho de vir morar, imigrar aqui, ou para a Europa, para o Japão, né? Você esteja bem preparada, né? Porque brasileira, ela é assim, ela se apaixona, elas, sabe, são cuidadoras, são amorosas, e os gringos ficam, né, alucinados. Só que algumas não conseguem chegar num casamento 30, 40 anos. A maioria das minhas amigas que casou com gringo estão separadas, inclusive eu. E é assim, né? Então, para vocês que estão aqui, estuda, faz um cursinho, né? Para quem tem os documentos, o governo, nossa, ajuda em muitas coisas, né? E esse é o conselho que eu dou. E da internet, tenham cuidado vocês, sabe, de ficar ali nessas lives. A gente cria inimizade, ódio, rancor, sabe? E isso está sendo muito perigoso, né? E fala de cá, falam de lá. E a realidade é aqui fora, né? Então, para mim, a plataforma é um passatempo, ou era. Agora não, agora virou um tormento, né? Por isso que eu tô tentando fazer o caminho de volta, tá bom, pessoal? Então, olha, se vocês gostaram, me segue aqui no TikTok e também se inscreva lá no Bolha Gospel e também no Conexão Brasileiros pelo Mundo, onde eu mostro, né, o meu dia a dia aqui. Tô começando novamente, porque vocês sabem que eu perdi 2 canais, né, pelo Casal Vigarista, e assim a vida continua, né? Às vezes é preciso perder para poder, né, superar. Então, quando você entrega nas mãos de Deus, sabe, você dorme tranquilo e confia nele, não é verdade? Beijo, pessoal. Tchau, tchau.